pai, o pai conhece os filhos, a esposa, é uma família, não é? Todos eles se conhecem, entendem, sabem como são, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim é a família de Cristo. Amém? Então toda a família é constituída por um casal. Então a família tem que ter o esposo, a esposa, depois os filhos. Amém? E você vai ver que saindo fora disso, já é meio bagunçado. É ou não é? Amém? Então a família de Cristo, ela é assim, a família espiritual. E você vai ver pela palavra de Deus, que Deus pega e fala a respeito. E a igreja do Senhor é como um casamento. Amém? Por exemplo, lá em Gálatas 5:22, está escrito: mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos. Amém? Aí você vai ver lá embaixo, Deus sabe que estão falando da mulher e do marido. Deus pegou um casal para contar a história da igreja. Amém? Assim é Cristo e a igreja. A igreja não pode ter dois senhores. A igreja não pode ter dois maridos. A igreja era assim. Os irmãos estão entendendo? Tá bom, então vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Porque aí fora, amanhã é dia de Natal, para o mundo aí fora. E eu queria falar a respeito um pouquinho, não do Natal, mas falar um pouquinho da palavra de Deus para nós, para a nossa meditação, tá bem? Então vamos abrir nossa Bíblia em Mateus. Pode ser Mateus 1:18. Mateus 1:18, se fosse achado. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. É isso? Então os irmãos podem aceitar em nome do Senhor Jesus. Presta bem atenção. Aquilo que nós vamos ver, aquilo que é a Bíblia, aquilo que é a palavra de Deus, que Deus fez questão de deixar bem relatadinho, bem explicadinho para mim e para você não achar que é difícil você entender a palavra de Deus. É difícil? Não é difícil. É bem simples. Como se estivesse lendo um livro, ou coisas assim. Só que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, são proféticas. Amém? São profecias que haveria de vir, e hoje são coisas espirituais que você vai entender, muitas vezes para outros está fechado, está selado. Os irmãos estão entendendo? Eu acabei de falar para os irmãos que a família entende a outra. Entende ou não entende? Então, se não é da família, vamos continuar, né? Tá bom, então, vamos lá. Versículo 19 diz assim: então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai ser o Pai de Jesus Cristo. Amém? Vai ser Pai do Filho de Deus. É assim ou assim? Então vamos lá. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Era o povo judeu, porque Jesus também era judeu, e ia salvar o povo judeu. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Então estava escrito antes dele vir, já estava escrito a respeito de Jesus Cristo. Então agora, vindo Jesus Cristo, está cumprindo o que estava escrito lá em Isaías. Quem está entendendo? Emanuel, que traduzido é o quê? Presta atenção. Está falando que é Deus conosco. Amém? E José, despertando do sonho, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara:
e não conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome por Jesus. Então, se ele era o primogênito, ele era o primeiro daquele casal, é isso? Não tinha irmão antes, não. Está falando de José e de Maria. Então vamos lá. Agora nós vamos ler Mateus 2,13. Mateus 2,13. Para nós falarmos da grandeza de Jesus Cristo. Diz assim: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demorará até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Amém? Então o dragão, a antiga serpente, estaria em Herodes, o rei Herodes, que queria matar o menino, porque as coisas são espirituais, são assim. O diabo usa o homem, e Deus veio para também usar o homem. Quem está entendendo? Amém? Ou você é templo de Deus, ou é templo de outra coisa. Versículo 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. É isso? Então vamos lá. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Amém? Então está acontecendo essas coisas. Deus podia acabar com o rei Herodes, não é? Poderia, mas não. Deus quer contar aquilo que é coisas lindas e maravilhosas, que fazem parte do reino de Deus. Então Deus está fazendo isso, deixou a Bíblia para nós entendermos tudo o que é plano de Deus, tanto espiritualmente como materialmente. É assim ou não é assim? Então vamos lá, que diz assim, 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando pelos seus filhos. Raquel, quem era Raquel? Era a esposa de Jacó. Raquel chorando pelos judeus, pelos seus filhos judeus. É assim que está entendendo? Então até ali está contando quando Jesus veio, quando Jesus nasceu. Você vai ver que a Bíblia ela relata coisas maiores que você possa imaginar, e que o povo não entendeu, mas graças a Deus nós entendemos. Amém? Então vamos lá. Era Raquel chorando pelos seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. Amém? Então aqui Deus está contando a respeito de quando Jesus era novinho, quando Jesus veio, amém? Que nasceu o Salvador do mundo, e o seu nome seria, eu gosto que você coloca o nome de Jesus Cristo, porque Emanuel, que traduzido é Deus é conosco. É Deus conosco, né? Não é Deus é conosco, é Deus conosco. Amém? E nós sabemos que não existe 2 deuses e 3 deuses, amém? Deus conosco, o verbo se fez. Tá bom, mas será que é verdade? Não, claro. Vamos continuar lendo a palavra de Deus, amém? Agora, para aqui, você vai ver que aqui Mateus conta isso aqui, depois você vai ver. Não, vamos continuar lendo. Mateus 19, né? Vamos lá, o 19. Mateus 2, agora o 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito, a José no Egito, dizendo: levanta e toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Está vendo? Deus não fez, matou ele antes, Deus não matou o Herodes depois, porque estava escrito daquele jeitinho, tinha que ser daquele jeito. Você vai entender? É Deus que manda no mundo, irmãos. Amém? Todos os governos é Deus que governa. Pensa que vocês que estão fazendo
o que eles querem, não, é porque Deus falou que seria assim. Amém? Então vamos ficar firmes pela palavra de Deus, porque daqui uns dias nós estamos caindo fora daqui. Versículo 21. Então ele se levantou e tomou o menino, sua mãe, e foi-se para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, recebeu para lá, mas avisando em sonhos, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Por que ele tinha que ir para a Galiléia? Porque estava escrito lá atrás que ele tinha que ir para a Galiléia. Por que Deus me chamou, chamou você, dizendo que no meu nome, o seu nome está escrito lá no livro do Cordeiro, antes da fundação? Senão você não estaria aqui. Os irmãos estão entendendo? Estou falando das coisas espirituais de Deus. É assim, as coisas de Deus é assim. Então vamos lá, versículo 23. Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para o quê? Que se cumprisse. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazaré. Então, a palavra de Deus, assim, como é que se fala? Um versículo aceitando o outro, se cumprindo o outro. Presta atenção, vou dizer para os irmãos, todos os versículos isolados da Bíblia é uma mentira, não de Deus, mas do homem. Os irmãos estão entendendo? Um versículo não é contra o outro. É assim ou não é assim? Ei, Deus não é louco para estar falando, fala uma coisa hoje, amanhã fala outra. Não, não. As coisas de Deus, ele é onisciente, onipresente, ele sabe de todas as coisas, sabe ou não sabe? Amém? Então vamos lá, estamos falando de Deus. Agora, versículo, me ajudem, por favor. Capítulo 3, acabou com isso. Tá bom. Então aqui vocês estão vendo que agora vai falar de João Batista. E para por aqui, não se conta mais nada. Amém? Então está contando quando o menino veio, o que aconteceu. Por isso a Bíblia nos fala a respeito dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos, a Bíblia fala que lá em Ezequiel, que seria esses 4 evangelhos, os irmãos me ajudam, por favor, que eles viriam com o rosto de bezerro, amém? Ou de boi, o outro, vamos devagarzinho, o outro qual seria? É o bezerro, a águia, que é do fim, rosto de homem e o rosto de... Não, boi já foi. Agora vamos para Ezequiel. Vamos para Ezequiel 2. Ou então ele está em Apocalipse. Por que está Ezequiel lá atrás, depois ele aparece lá em Apocalipse? Porque a palavra de Deus você não pode dividir. Você não pode falar que é só pela graça hoje, igual estão pregando por aí. Quem está entendendo, irmãos? A palavra de Deus tem que se cumprir ela todinha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu falei o que, Ezequiel? Ezequiel 1:10, está falando. Vamos lá, Ezequiel 1:10 diz assim. Vamos deixar. Diz assim. 9 diz assim: uniu-se as suas asas uma à outra, e não se virava quando andavam, cada qual andava diante do seu. Então ela não se virava, fazia aquilo que é a vontade de Deus. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de que era Jesus Cristo, que eram os discípulos. E a mão direita, e todos os 4 tinham o rosto de está vendo? A mesma formosura, um corpo só, mas 4 rostos, não é 4 rostos, é os 4 evangelhos. Então vamos lá, semelhança dos seus rostos como o rosto de homem, a sua mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de e também o rosto de todos os está falando dos 4 evangelhos que Mateus, nossa, presta atenção, Deus é maravilhoso, não é? Deus está falando dos 4 evangelhos, depois vai um dos discípulos chamado Mateus, depois um dos discípulos chamado Marcos, depois um dos discípulos chamado João. É assim? Então esses são os 4 evangelhos que andam juntos, porque se pega Mateus, você viu que nós paramos lá?
contando a respeito do menino? Parou ou não parou? Aí você vai para Marcos, já dá sequência, mas não fala igual lá. Depois você vai para Lucas, Lucas abre bastante, amplia bastante, dizendo com mais detalhes. Quem está entendendo? Então você não pode, sabe, pegar um versículo, sei lá, só Jesus. Como está tendo falso profeta nesse mundo? Só Jesus tem misericórdia, bom? Amém? Por isso, o irmão Carlos tem que continuar pregando a palavra de Deus aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Então agora nós acabamos de ler aqui em Mateus, que agora está falando sobre essa criancinha. Só que essa criancinha cresceu. Essa criancinha teve um ministério depois dos 30 anos. Amém? Que apareceu Jesus Cristo com o seu ministério. E a Bíblia diz que ele foi tentado, foi levado para o deserto. E o diabo foi lá e tentou ele, né? E falou: se você me prostrado adorado, eu darei seguro, tudo para ele. Amém? E ele começou daquela maneira. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e depois teve. Então só depois de 40 dias e 40 noites que ele teve fome. E a Bíblia diz que o diabo chegou até ele: se tu és filho de Deus, está vendo? O capeta, o adversário, aquela coisa contrária contra a palavra de Deus e contra o próprio Filho de Deus. Mas porque Deus disse que seria assim lá em Gênesis 3,15, que colocaria, como é que fala? Colocaria separação, colocaria inimizade entre a mulher, entre a semente e outra semente que somos nós. Quem está entendendo? Então você está vendo que agora chega o diabo e fala: se tu és filho de Deus. Ele não era filho de Deus, mas ele falou: diabo és tu, rapaz, ele provocaram. Pelo começo do meu ministério, agora eu tenho que encarar logo esse rapaz, perguntando para mim: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pão. Né? Já pensou? E ele era filho de Deus. E ele disse: vai para trás, Satanás. E também está escrito, está vendo? O diabo quis tirar ele daquilo que estava esse. Já não fala aqui que estava. Se estava, Deus usou a palavra de trás para trazer para frente aqui. Você não pode anular nada da Bíblia. Amém? O diabo, Jesus disse para o diabo: também está escrito que nem só de pão viverá. Ele pensou que ia pegar um homem carnal, igual Adão, igual a outros, não é assim? Não, aquele menino, aquele Jesus não veio para me salvar e para te salvar. Ele veio para vencer Satanás, não em espírito, mas na carne. Porque Deus disse que da semente de Adão, então nasceu Jesus Cristo, homem. Por isso nós estamos vendo aqui o rosto dele de homem. Quem entendeu, diga amém. Então tá bom. Então agora, nós vamos aqui, nós vimos em Mateus. Agora eu queria que os irmãos lessem junto comigo, deixa eu ver se vai dar tempo. Essa revelação, você vai ver que agora depois, deixa eu contar para os irmãos como funciona. Jesus faz o que tinha que fazer. A Bíblia diz que eles matam Jesus, ele vai para o sacrifício por causa da igreja. E depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Amém? Porque ninguém poderia, o único que segura nós no sepulcro, a nossa morte, espiritualmente, é o nosso pecado. Amém? E Jesus Cristo não tinha pecado. Mas por que ele morreu se ele não tinha pecado? Porque ele pegou o meu pecado e o seu pecado. E por causa do meu pecado e do seu pecado, ele tinha que morrer. Quem está entendendo? Porque Deus veio trazer para nós uma salvação. A Bíblia diz que todos pecaram e todos destituídos foram na glória do Senhor. Então agora veio Jesus Cristo, pagando o meu preço do meu pecado e o seu. Tudo estava em Jesus Cristo. E ele levou tudo aquilo até a morte, e morte de cruz, e foi sepultado. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. É lindo ou não é a palavra de Deus? Então, irmão, você vai ver que depois dali que Jesus ressuscita. Aí você vai ver que depois de 50 dias vai nascer a igreja do Senhor.
Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês hajam revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até aqui no Jorramalho. Isto, os confins da terra. Amém? Jesus fala, testemunho. Até hoje ele está falando pela palavra de Deus. Mas o povo que está pregando aí fora, não, porque isso não vale, isso não vale, isso não vale. É de Deus. Ou não somos falsos profetas? Os irmãos estão entendendo ou não? Falsos profetas. No entanto, a igreja deles estão cheia. Eles estão administrando segundo aquilo que eles falam. É assim ou não é assim? Então tá bom, graças a Deus aqui nós entendemos isso. Deus é maravilhoso. Jesus disse que haveria muitos falsos profetas, mas muitos deles. Então os irmãos estão vendo que a palavra de Deus é assim. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e havia água sobre o abismo, não é assim mais ou menos? Amém? E foi lá a última página, ora vem Senhor, dentro da palavra de Deus não cabe outro Deus. Dentro dos planos do Senhor, o diabo não entra, nem o homem, nem ninguém. Amém? E a Bíblia diz que, a palavra de Deus diz, e a Bíblia foi escrito para deixar para nós o suficiente para nós sermos. Você não precisa ficar inventando, não, igual o povo inventa muito aí, não. Inventa, prega e fala, mas não crê na palavra de Deus. Não crê, sabe o que é não crê? Os irmãos estão entendendo? Estou falando dos irmãos, isso é sério ou não é sério? É por isso que eu falo, irmãos, aqui em cima Deus vai. É sério, irmão, não é brincadeira, porque a salvação custou um preço muito caro para o Senhor Jesus. Amém? Custou um preço, ele teve que morrer, irmãos. Sabe o que é isso? Teve que morrer? E não, muito mais do que isso. Você vai ver que o próprio Deus teve que arrumar um corpo, e esse corpo que ele arrumou, colocou dentro de Maria, porque Maria era virgem. É isso ou não é isso? Amém? E ela ia conceber, mas o pai daquele corpo era o Espírito, era o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Amém? O próprio Jesus disse lá para aquela mulher samaritana que Deus é este. Os irmãos falam, Deus é Espírito. Deus é Espírito. E Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é sacrifício, irmão. Jesus Cristo é o corpo que Deus usou. Naquele corpo tinha sangue. Naquele corpo o próprio Deus podia morrer. E sendo que Deus não morre. Mas como o homem tem que morrer? Porque foi o homem que aprontou, foi o homem que fez coisas erradas. Lá atrás o diabo tentou o homem. E Jesus disse, Deus disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. E agora apareceu esse que pisaria na cabeça da serpente. Tinha que ser da mesma raça humana, da mesma filiação de homem e da mulher, um casal. É assim ou não é assim? Então você não pode discutir com Deus e não, mas não tem nada. Deus não deve nada para ninguém. Deus deixou o homem vir, já arrumou um plano de salvação para mim, para você, para nós voltarmos para Ele. Os irmãos estão entendendo? Então vocês estão vendo aqui que Jesus morre, paga o preço do meu pecado e do seu. A Bíblia diz que o próprio povo, o povo de Israel, levaram Jesus até a morte. Amém? E a Bíblia vem e fala para mim e para você, se eles tivessem conhecido o Rei da Glória, que eles tanto davam valor lá sem saber quem era, se eles tivessem conhecido o Rei da Glória, jamais eles teriam crucificado o Rei da Glória, que é Jesus. Amém? Mas não conheceram, e também era plano de Deus para que fosse assim. Os irmãos estão entendendo? Por que estamos falando sobre isso? Porque o mundo amanhã vai estar festejando alguma coisa. Todas as igrejas vão estar festejando isso. Amém? Só que você vai para a palavra de Deus, a Bíblia está falando de Jesus Cristo. Está falando do que eles estão festejando. Os irmãos entenderam? E nem faz parte da igreja do Senhor. Faz parte? Não faz. Amém? Então você vai ver que verifica, não, porque nasceu, ó, porque a própria Bíblia falou lá que os 3 reis magos foram lá visitar ele. Qual o problema? Foram visitar, está certo. Mas eu perguntar para você, me mostra o Natal na Bíblia, visitei.
nasceu Jesus, não é, meu cara? Aqui, ó, Jesus nasceu, né? Jesus, está falando de Jesus, não é de Natal. Natal foi alguma coisa inventada pela igreja, igreja fechada. Não sabe? Natal foi inventado? Entra no Google, sei lá e pergunta lá que você vai ficar sabendo. Da onde foi inventado isso aí? Quem está entendendo? Então não está aqui não. Amém? Então que Deus possa ter misericórdia a todos nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o nosso nasceu, nosso Deus, como menino, ele veio para nos salvar, como menino ele nasceu, mas só também que ele morreu, ele cresceu, não ficou pequenininho lá não. Amém, irmãos? Então tá bom. Então Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, e depois de 50 dias, ele sobe ao céu e fala para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto você já é revestido de poder. Eles ficaram lá, foram cheios do Espírito Santo de Deus, e agora a Bíblia nos fala, lá em Mateus, vamos lá em Mateus, desculpe, irmão, Mateus não, lá Gênesis 3,15. Já não acharam? Esse 3,15 que nós estamos vendo, irmão, vamos ver, essa revelação só vai agora acontecer quando Jesus veio. Amém? Não só a revelação, mas ia ser revelado o corpo, ia ser revelado a semente, ia ser revelado a quem Deus estava falando. Amém? Mas não, cara, lá 3,15 estava tão oculto, ninguém sabia. Então ninguém sabia até Jesus, Deus enviava o Espírito Santo. Depois que Deus enviou o Espírito Santo de Deus, agora nós conhecemos as coisas de Deus. Então vamos lá, 3,15. Porém, a inimizade entre ti e a... E quem é essa mulher? Hã? E quem é essa mulher? É Eva? Não. Não é Eva. Amém? Essa mulher é a mãe de Jesus. O irmão cara está falando no início, lá está falando de Eva, não está falando de Eva, não. Está contando a história da Eva, mas essa mulher espiritual que haveria de vir, está falando da mãe de Jesus. Está vendo a revelação que eu falei para os irmãos que haveria de vir só depois do Pentecostes? É assim ou não é assim? Então essa mulher que está falando aqui, lá o diabo, o Deus está falando com aquela mulher, mas não é sobre aquela mulher, porque os planos de Deus estavam quando viesse o Filho de Deus. Amém? Então diz assim no versículo 3,15: porém ele diz ali entre ti e a mulher, não está falando de Eva não, é a mulher, entre a tua semente, a semente dessa mulher, a mulher a mãe de Jesus Cristo chamava Maria. Então a Maria é a semente dessa mulher, e a semente dela é Jesus, e a semente de Jesus Cristo somos nós. Amém? Então agora existe uma inimizade, não tem jeito, foi Deus quem o colou. Aí você olha lá atrás, presta atenção, irmãos, como é que as coisas é linda. Presta atenção no Deus de novo, que diz assim, Deus falando, as pessoas não percebem. E porém inimizade entre ti, agora está falando do capeta, e a mulher, não está falando que é, está falando que é, não, são coisas futuras, coisas de Deus é assim, amém? Deus revela quem Ele quer, é assim ou não é assim? Está falando de Eva, o diabo não está falando, coisas de Deus são espirituais, vem para você assim à tona. Tudo que estava escrito lá atrás, pode ver, ó, há uns 3, 4 mil anos, de repente aparece aqui, tão pertinho da sua cara, no seu rosto, para você ler e entender. Está vendo a revelação? Quem está entendendo, irmão? Então essa revelação só veio de vir depois que o Senhor Jesus subisse ao céu e derramasse o seu aquele Espírito do Filho. Estaria em mim, estaria em você. E nós íamos continuar fazendo a obra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então tá bom, agora nós vamos para Apocalipse. Eu falo que essa igreja é uma bênção. Ô cara, se fala uma coisa aí, é Deus que nos dá. Não sou melhor que os outros não. Amém?
Você quer ver? Você vai para Lucas. Lucas já fala de uma maneira que Jesus nasceu. Está vendo? Bem diferente. Mas como lá em Mateus, Mateus quer dizer o bezerro, sabe? O abezerro. Então, ele veio para servir, não para ser servido. Então tá bom. Então agora nós vamos para Apocalipse, está vendo? Por que Apocalipse, irmão Carlos? Deus pagou tudo, morreu por mim, morreu por você. Agora a igreja vai ficar sabendo as coisas de Deus, vai ou não vai? A Bíblia diz que em Apocalipse 5, que ele venceu para abrir os 7 selos. Amém? E agora eu conheço as coisas de Deus e você conhece também. E lá atrás, quando abrimos a Bíblia estava falando de parábolas para o povo judeu. Amém? A respeito da semente do esqueci. Amém? Do trigo falei eu, mas aquilo era outra semente. Mostarda. Isso. Eu gosto de ver com grão de mostarda, entendeu? Muito miudinho. Está falando das coisas espirituais. Tá bom? Então vamos lá para Apocalipse. É uma pena, né? Tempo é pouco. Nós ia ler Apocalipse 5. Quando Deus abriu os livros, quando Jesus fez isso. Mas vamos para Apocalipse 12, né? Presta atenção. Para nós aqui é espiritual, foi escrito na Bíblia. Os judeus não acreditam nessa Bíblia. Eles têm o Torá, lá tem o seu lá. Eu não tenho. Então ele não faz parte disso aqui. Eles entenderam? Não faz parte. Porque a Bíblia é para a igreja do Senhor. Amém? Então vamos lá, diz assim. 12:1. E viu-se um grande sinal aonde? No céu. Se é no céu, ninguém a vê, ninguém a saber, amém? Mas agora Deus faz questão de deixar escrito para você ficar sabendo, amém? Das coisas que aconteceram no céu. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. É uma mulher, está vendo? Tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Estava grávida com dores de parto e estava com ânsias de dar a luz. Está falando de uma mulher. Então tá bom. Essa mulher aqui vai falar da mãe de Jesus Cristo, de Maria. Amém? Então vamos lá. E viu-se outro sinal do céu. Este era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres sobre sua cabeça, 7 diademas. E a sua cauda levou a si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então aconteceu isso aqui. Ó, nós lemos lá na Deus. O menino nasceu, Herodes queria matar ele. Quem entendeu? Está vendo? Então você está vendo que lá atrás, onde nós lemos lá, não está falando essas coisas aqui. A revelação vem depois do Pentecoste. Depois de 70 anos, Jesus sobe ao céu. Depois de 70 anos, aos 50 mais ou menos, João está na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do nome do Senhor Jesus. Levaram ele lá para lá. Então, depois de todo esse tempo, vem a revelação para mim e para você. Está escrito aqui. Você vai entender? Então, Mateus, lá que está Mateus, não tinha essa parte. Mas Mateus, você não pode, faz parte. A Bíblia era um conjunto. Amém? Você não pode anular nada dela, nem para trás, nem para frente. Os irmãos estão entendendo? Um versículo vai mostrando o outro, vai mostrando o outro. Né? E a glória de Deus é assim. Né? Então vamos lá. Versículo 5 diz assim. Não, vamos para o 4. O 5 agora. E deu à luz um varão que há de reger todas as. Aí, presta atenção, por favor. Está falando varão. Que regeu aquele tempo que ele estava lendo? Tá? Regeu? Não regeu não, irmão. Vai reger agora, em nome de Jesus está regendo agora, mas espiritualmente falando. Amém?
A igreja do Senhor, o que é dele, ele rege, ele que toma conta, ele faz. Vocês estão entendendo? Nasceu um menino que há de reger, um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Sabe o que é vara de ferro? É a palavra de Deus, que eles não aceitam. Mas por não aceitar, Deus é santificado neles. É assim ou não é assim? E para nós, para as ovelhas, não tem vara de ferro. É vara de pastor. É cajado. Os irmãos estão entendendo? Tá bom, então vamos lá. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. É a palavra de Deus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu. Quantos tronos tem lá? Muitos falam que tem 2. Amém? Só que na Bíblia ele não consegue falar. Ele fala por conta dele mesmo. Porque ele tem um livro que tem um trono. Aí no Apocalipse fala do outro trono que é o mesmo. Mas ele fala que tem 2 aqui. Ó. Tá vendo? Eu li aqui um e aqui. Não estou entendendo? É assim. Esses falsos profetas funcionam assim. Vamos lá. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus para que ali fosse ali. Lembra lá o anjo da Maria, lá falando? Vai para o deserto, né? Fique lá no Egito. Depois, para se cumprir a palavra de Deus, foi 3 anos e meio. Do Egito chamei o meu. Herodes já morreu. Está vendo? Então aqui está falando desse filho de Deus. Umas coisas agora maiores, com mais grandeza, com mais propriedade. Lá na frente falava? Falou? Não. Agora aqui você vai ter a clareza das coisas que aconteceram. Amém, irmãos? Então vamos lá, versículo. O 6 diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 3 anos e meio. Amém? E houve batalha no céu. Está vendo? Mas ninguém estava vendo. Mas Deus disse lá em Apocalipse, e as coisas estão acontecendo lá no céu. É assim ou não é assim? Está contando para mim e para você. Mas, cadê? E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão com os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E quando aconteceu isso, irmão Carlos? Pela palavra de Deus, Deus chama os seus discípulos e fala assim, os discípulos: vocês vão pregar o evangelho aos filhos do reino, prega o evangelho aos judeus. Eu sei que eles não vão aceitar, mas eles têm que ouvir a palavra de Deus. A salvação veio para eles. Se eles rejeitarem, o problema deles. Vai lá e prega. A casa que você entrar, diz: paz seja convosco. Se eles aceitar, tudo bem. Se não aceitar, bate o pé no chão, porque a salvação passou deles. Quem está entendendo? Contra aquela casa. Vocês não estão entendendo ou não? Então para se cumprir isso aqui, mas não prepara. Onde eu li? Versículo 8, né? 8 diz assim, o 7. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam com o dragão, e batalhavam com o dragão com seus anjos, tá bem? Então eu perguntei para os irmãos, quando houve isso aí? Então eu estou contando para os irmãos, quando houve? Foi quando Jesus Cristo mandou os discípulos pegar o evangelho, e eles foram. Jesus disse para eles: vocês não levam 2 túnicas, 2 sapatos, 2 cintos, amém? E a casa que vocês entrarem e comerem esse vídeo, fica lá, abençoa ele, cura os enfermos, limpa os leprosos, mandou eles ser uma bênção. Foi assim? Porque Deus, Jesus Cristo, tinha somente soprado, amém? Para eles serem essa bênção para os filhos do reino, que seria o povo judeu. E quando eles foram, depois voltaram todos contentes. Voltaram ou não voltaram? Então presta atenção. Voltaram contentes e os discípulos falaram assim: mestre, curamos os enfermos, expulsamos até os demônios, nos submetem por causa do teu nome. Sabe, eu cheguei lá, tinha um demoniado, falei: sai dele, em nome de Jesus. E pegou e saiu. Está vendo agora? Tem poder, o nome do Senhor tem poder. Quem está entendendo? Então voltaram tudo contentes, falando: até o diabo nos submete por causa desse nome maravilhoso que é Jesus. E Jesus disse para eles assim: isso aconteceu porque eu vi Satanás caindo como uma bola de fogo do céu. Por isso daqui para frente eu vos dei poder, e eles não estão mais lá no céu, amém? Porque eu não podia ser contra eles
até que tudo se cumprisse pela palavra de Deus, que o homem, o Filho de Deus, teria que vir sobre a terra. Amém? Que da semente da mulher tinha que aparecer alguém que vencesse ele, e vencer ele aqui na terra, venceu ele lá no céu também. Quem está entendendo? Amém? Então Jesus disse: deixe que via Satanás, descer com bola de fogo, por isso eu vos mandei, por isso eu vos dei poder, e agora a Bíblia, agora nós temos esse poder. Amém? E por todo mundo, pregar o Evangelho, quem comer coisas mortíferas, não lhe fará mal, o dano não, expulsar e limpar os leprosos, expulsar os demônios. É assim ou não é assim? Então agora o diabo, a única coisa que ele respeita é o nome do Senhor Jesus. Amém? Se você for expulsar demônio ou coisas assim, ele sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Ele sabe perfeitamente. Sabe ou não sabe? Ele, o diabo, é astuto, filho. Amém? Bom, então vamos lá. Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Então hoje não tem mais lugar para ele. Foi jogado lá do céu, porque haveria desse menino vir. Amém? Quando Jesus veio, o diabo veio junto, porque o diabo, ele andava e morava no céu, ele vivia passeando na terra. É assim que diz a Bíblia ou não? Amém? Ele vivia passeando na terra. Mas agora lá não teve mais lugar para ele. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo, engana e continua enganando. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu que dizia, os irmãos falaram que dizia o quê? Agora chegada está a salvação. Agora, lá atrás estava falando da semente da mulher, lá atrás Deus falou muita coisa, mas lá atrás ninguém tinha sido salvo. E também não tinha, porque Deus haveria de fazer homem, haveria de fazer carne, haveria de ter sangue, porque sem sangue não há remissão de pecado. Então agora sim, agora a salvação chegou até nós, a salvação de Deus. E a salvação de Deus é Jesus. Então vamos continuar, né? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegando está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Dedo duro, acusador. Ele fez sempre isso. Amém? Quando Jesus deu 6 do homem, lá estava ele. Amém? Querendo aprontar. Porque Deus sabia, ele sabia que Deus ia ser uma bênção para mim e para você. Amém? E Deus permitiu tudo isso, teve muita paciência, até vir Jesus Cristo, o nosso Salvador. O nome dele é Jesus, porque ele recebeu esse nome, porque ele sofreu, porque ele pagou o preço, porque ele foi morto, e porque ele ressuscitou. E agora Jesus Cristo, ele recebe um nome que é acima de todos os nomes. Presta atenção, quer no céu, então no céu antigamente era o Shaddai, a turma não sabia como chamar Deus, ficava misturando aquelas letrinhas. Você vai entender? Agora vem Jesus Cristo bem claro. Jesus disse: eu vim em nome de meu, eu vim em nome de meu Pai. Mas em nome como que é, meu caro? É porque alguém mandou, como que é? Não, é em nome que mandou e no nome. Amém? Ele é o próprio Deus. Lá atrás todos os deuses lá atrás tinham nome, e porque agora o meu Deus não vai ter nome. Amém? Só que agora ele tem um nome acima de todos os nomes. Quer no céu, na terra ou debaixo da terra. Todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que ele é Senhor, não é senhores não, viu, irmãos? Senhor, para a glória de Deus. Não é no tratamento tem dois, não é de dois não. A glória de Deus é Jesus. Sem Jesus, Deus não tinha glória, e Jesus Cristo sem Deus também não tinha glória. Jesus disse: eu, Pai, somos um. Está vendo? É bíblico.
Não adianta querer inventar, não existe isso. Todas as coisas fora da Bíblia, está fora da Bíblia. A Bíblia é bem clara, basta você crer e ler, eu acreditar. Mas acreditam? Não acreditam, tem a Bíblia na mão, mas não acreditam que está escrito. É assim ou não é assim? Fica arrumando desculpa. Deus é maravilhoso. Vamos lá no meu que eu parei, irmãos, por favor. O 11 diz assim, nossa, estou bem, até ler tudo, hein? O 11 diz assim, cadê o 11? Achei. E eles venceram pelo sangue do e pela palavra do seu. Está vendo, irmãos? Presta atenção. Está falando que nós vamos vencer. Amém? Está falando a respeito dos filhos de Deus. Eles venceram, eles venceram, eles venceram. Meu nome está escrito no livro da vida. Amém? O diabo não tem mais força sobre nós. Amém, irmãos? É de Deus, a porta está fechada. A família do Senhor que Ele veio buscar e salvar. Você faz parte dessa família. Amém? Só que você tem uma diretriz, você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem uma família. Não pode ir atrás de outras coisas, de outra família, de outra conversa, de outro Senhor. Pode? Amém? Então vamos lá. E eles venceram pelo sangue, pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue. Sem esse sangue, Deus não conseguiria salvar eu, nem salvar você. Porque no princípio houve sangue. E sangue é vida. E quem vai pagar aquele sangue que é vida? Os planos de Deus, Jesus Cristo ia se fazer homem, ia derramar o seu sangue para pagar a minha dívida e a sua. É assim ou não é assim? Então tá bom. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Pelo que alegrai os céus e os que neles habitai, ai dos que habitam na terra, está vendo? Depois que aconteceu isso. E no mar, porque o diabo desceu até nós com o meu livro, sabendo que já é pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz, está vendo aquela mulher atrás? E essa mulher aqui agora é Mãe de Jesus. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, e o seu lugar onde é sustentada por um tempo e metade do tempo, fora da vista da serpente, que é os 3 anos e meio. E a serpente lançou a sua boca atrás da quem? Como quê? A água como um rio. Aquele rio que nós lemos lá, está vendo? Que o diabo, que o Herodes matou as crianças. Amém? Foi o que aconteceu lá. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher como um rio para que pela corrente fizesse arrebatar as crianças lá atrás. E a terra ajudou a mulher. Está vendo? E a terra abriu sua boca, está vendo? E tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Ao semente, agora a semente de Jesus, somos nós. Amém? Que não tem esse acordo entre nós e o diabo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então você vai ver lá atrás, Deus disse que colocaria inimizade entre a mulher e a tua semente, que é Jesus, e a sua semente, que somos nós. Quem está entendendo, irmãos? Assim é a palavra de Deus. Que Deus possa nos ajudar. Eu só tão somente queria trazer. Por que estamos falando isso? A Bíblia está falando de Jesus Cristo, viu, irmão? Está falando de Natal, irmão. Tá bom? Não estou defendendo igual muitos vão pegar. Não, vou defender porque de Jesus orava. Defender o Natal porque fazer parte do pacote. Amém? Senão não defenderia. Você tem que ficar na palavra. Amém? Leia João 4. Não dá para não deixar de um jeito de não ler isso aqui. E depois nós iremos para a nossa casa. Evangelho não, 1 João 4. Aqui é a igreja do Senhor. Amém? Aqui Deus está fazendo agora. Está vendo um ponto do outro aqui. Vamos deixar de amém. 1 João 4 está escrito assim, as pessoas não percebem, mas nós que temos as coisas do Senhor, vamos ver que diz assim, amados, é isso? Está vendo? Falando para a igreja. Não creiais a todo espírito. É assim? Mas provai se o Espírito sobre Deus. Manda provar.
Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no... Vamos lá, aí ele fala assim, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo nasceu em carne. É nasceu ou veio? Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio. Se ele veio, então ele já existia. Quer entender? Se ele veio, ele já existe. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra do dia. Então quando fala sobre o Filho de Deus, é a carne. E quando fala que ele veio, é o próprio Deus. Os irmãos estão entendendo? Jesus disse que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então ninguém subiu, então se ninguém subiu, é o próprio Deus que desceu. Os irmãos estão entendendo ou não? É assim que eu conheço e que vejo a palavra de Deus, para nós que temos os olhos iluminados, como diz as pessoas aí, né? Então diz assim, nisso conhecereis o Espírito, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, está vendo? É de Deus. Nós aqui confessamos. E a Bíblia diz que o verbo se fez. Nós confessamos. Será que confessa? Não sei, mas nós confessamos. Amém? Aí diz assim, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Está vendo? Então você vai olhar aqui, este veio porque existia. Aí você vai olhar pela Bíblia, o corpo atrás de Jesus Cristo não tinha. Está entendendo, irmãos? Isso é bíblico, não tinha. Aí eles falam, não, o filho estava com o pai. Ei, onde? Mostra na Bíblia se está. Não consegue mostrar. Mas eles criam assim. Ele entender? Cria assim, não sei onde. A Bíblia que mostra as coisas de Deus, mas escreve livros paralelos. Ou, sei lá, vamos lá. Então o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que não veio em carne, todo Espírito que não confessa Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas é o Espírito do Anticristo, no qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no... Não, cara, isso é o Espírito do Anticristo, é a mesma coisa, é o mesmo pacote, é a mesma doutrina. Você não está entendendo ou não? A Bíblia fala a respeito do homem que está vindo aí, que é o Espírito do Anticristo, mas a doutrina é a mesma, irmão. Quem está entendendo, irmão? No mundo só existe duas igrejas. No mundo só existe Deus e o diabo. Não tem mais nada disso não. Tem duas igrejas. Tem? Não tem. Tá bom. Então, irmãos, Deus é maravilhoso, né? 3 João 7. Vamos virar aqui. 1 João. 2 João. Irmãos, acharam? Eu estou falando 3 João 7. É só virar umas 2 páginas aí, vocês vão achar. Acharam o 7? Presta atenção no que nós vamos ler. É bíblico. Achou a nossa? Por que estamos falando que está escrito? Diz assim, porque já muitos o quê? Enganam. Estou lendo, irmãos, 3 João 7. Porque por seu nome saíram, nada tomando. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu fiz confusão. Aqui é a segunda epístola de João 7. Acharam? Segunda epístola de João 7, acharam? Amém? Então vamos ver que diz assim. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Está vendo? Não confessa. Amém? Esse tal é o enganador, é o anticristo. Está vendo como a doutrina é a mesma? Quando viu o outro, é tudo a mesma coisa, viu, irmãos? Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica, todo aquele que adultera e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho, porque Deus se fez carne
E é assim que será o plano de Deus. Os irmãos estão entendendo? Agora presta atenção, vamos ler mais um pouquinho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que é a palavra, não a recebais em casa, tal como o sal, porque quem o salva tem parte nas suas más obras. Então que Deus possa nos abençoar, Deus possa te abençoar. Então, esta é a palavra de Deus. Amém? Para nós, nos dias que estamos vivendo aqui hoje, amanhã é dia deles festejar, deixa eles festejar. Até eu posso festejar. Eu posso chamar minha família para ir em casa, para a gente comprar 300 gramas de carne moída e fazer uma festa e comer entre familiares. Qual o problema que tem? Tem algum problema? Não, mas tem problema se você falar que é Natal e estiver festejando Natal, porque isso aí não existe. Quem está entendendo, diga amém. Não, Carlos, existe. Existe? Na Bíblia não existe. Quem quer defender isso, que defenda. Amém? Cada um no seu quadrado. É assim ou não é assim? Amém? Então você vai ver que nós não precisamos defender nada. Só que não existe e pronto. Mas não existe, bom Carlos. Você é desse mundo ou não do mundo? Nesse mundo, não. Eles fazem, eu não faço parte disso aí. A ordem é sair dela, povo. Amém? Não estou condenando ninguém, não, porque Natal aí não tem problema nenhum. Só que é festa pagã. É festa pagã ou é festa pagã? Então nós vamos pegar meia-noite. Depois da meia-noite você pode mexer na mesa. Antes da meia-noite você não pode. É pagã ou não é? Aí a Bíblia fala que é. Deixa para lá. Vamos ficar de pé. E que Deus possa nos ajudar, que Deus possa te abençoar. E a Bíblia diz que nos últimos tempos havia muitos falsos profetas. Mas a Bíblia diz que como pregarão se não há quem pregue? Ou lá em Isaías, né? Como virão se não há quem? E como pregarão se não forem? Eu sou enviado. Por isso tem que continuar pregando. Estou pregando lá do lado, porque eu não posso pregar para o lado de cá. Nós somos os pregadores da 10ª de Mateus. Mateus, parece que é Mateus. Amém? Então que Deus possa nos abençoar. Amanhã é festa, que você tenha uma boa festa, que você possa vigiar, que você possa ter uma grande bênção para a sua família, e sempre ter o temor de Deus dentro do seu coração, sabendo em quem você tem. Não faça parte dessas coisas, não. Não sei, alguns irmãos aqui amanhã também vão fazer. Se na tua casa vai esperar meia-noite, não espera não. Está deixando a desejar. Amém? Está deixando a desejar. Quer estar junto, começa a ficar comigo logo bem cedo. É assim ou não é assim? Não, você não é diferente. Nós temos que participar. Tudo que Deus deixou para nós é lindo, é maravilhoso. Mas não com ritual. Ritual é coisa lá do outro lado. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor, vamos voltar para a nossa casa. Deus é maravilhoso, né? Então, os irmãos de Deus vem, as épocas, tempo que nasceu o menino, depois da revelação só veio, depois de 70 anos, mais ou menos, quando João foi preso, e Deus disse que ele não morreria sem antes ver o reino de Deus. E ele viu ou não viu? Aí deixou escrito para mim e para você. E Jesus fala para eles: escreve essa igreja. Agora sim, a igreja está sabendo as coisas de Deus. Se vai obedecer, não sei, mas está sabendo. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor e vamos voltar para a nossa casa. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, de todo o meu coração, por nós estarmos aqui por liberdade do Espírito, para nós falarmos do teu amor. Obrigado pelos irmãos que o Senhor nos deu. E agora, Senhor, nos despede em paz. Cuida de nós, Senhor, cuida dos meus familiares, dos familiares dos meus pequeninos que aqui estão. Cuide, Senhor Jesus, de todas as famílias da terra, que a tua palavra está se completando, está, Senhor Jesus querido, sendo, Senhor Jesus querido, vinda toda, Senhor, para nós aí. Senhor nosso Pai, cuida de nós, cuida, Senhor Jesus querido, da humanidade, tem misericórdia de todos nós, não deixe faltar em nossa vida a tua unção, que o Senhor possa resplandecer sobre nós. Nos espere em paz, guarda-nos de todo mal. Muito obrigado por mais um curso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso grande Salvador. Amém? Vamos dar salve para o Senhor.